Graça e paz, meus irmãos, uma boa noite. Nós iniciamos aí mais um culto da vitória e eu quero compartilhar algo da parte de Deus para a sua vida. O texto que eu quero compartilhar nessa noite encontra-se em Deuteronômio, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 3. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora, depois estarei lendo a outra versão para a gente ter um entendimento melhor do que o texto vai trazer para a nossa vida e os princípios que a gente deve aplicar para que a gente possa ter uma vida de acordo com a vontade de Deus e não conforme o nosso entendimento. E assim nós vamos viver coisas maiores. Esse é o tema da palavra dessa noite. Nós passamos aí 5 semanas meditando sobre o tema que a nossa convenção paranaense ela tem trabalhado na campanha de missões, que é Jesus, a esperança que transforma. E hoje nós vamos falar algo um pouco diferente, um tema diferente, porque Jesus continua sendo a esperança que transforma para mim, para você, para as famílias, e assim sempre será. Então Deuteronômio capítulo de número 2, do verso 1 ao 3 diz o seguinte: Depois disso demos meia volta e regressamos pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo vagamos de um lugar para o outro na região do Monte Seir. Finalmente, o Senhor me disse: Vocês andaram por esta região montanhosa tempo suficiente. Agora sigam para o norte. Uma outra versão diz da seguinte forma: Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos o Monte Seir. Então o Senhor me falou dizendo: Tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Deuteronômio capítulo 2, de 1 a 3. Vamos orar? Pai querido, eu coloco minha vida diante do Senhor, que eu possa ser um instrumento do Senhor nessa noite para compartilhar a palavra do Senhor, a vontade do Senhor a esses corações. Pais, mães, filhos, irmãos, servos do Senhor, aqueles que estão pela primeira vez ouvindo a palavra do Senhor, que o Senhor esteja consolando, confortando, transformando, confrontando também, porque a Tua palavra faz isso conosco, para que possamos experimentar no Senhor coisas maiores, obras maiores, que venham ser realizadas na nossa vida e através da nossa vida. Que eu possa ser apenas o porta-voz, o canal, porque a fonte é Jesus, Pai. Louvado seja o Teu nome, essa é a minha oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, coisas maiores, cada um de nós quer experimentar a cada dia, a cada momento, a cada lugar em que nós estejamos inseridos. A grande questão é como nós vamos experimentar essas coisas maiores, o que são essas coisas maiores, porque talvez passa na nossa mente que são bens, que são coisas, que são recursos financeiros. Eu não sou adepto à teologia da prosperidade, mas a Bíblia ela relata isso sobre a nossa vida, de acordo com a nossa fidelidade, de acordo com a nossa mordomia daquilo que está sobre a nossa mão, sobre a vontade de Deus. Então há um processo de coisas, mas não é sobre isso que eu quero falar com você. Deus aqui ele tira o povo de Israel do Egito com um objetivo claro: levá-los a uma terra prometida. Algo que o Senhor falou que iria fazer na vida deles e através deles iria conceder um lugar que emanaria leite e mel, onde eles teriam fartura, onde eles seriam abençoados, porque eles foram escravizados durante um longo período no Egito. Então, saindo dali, Deus prometeu: eu vou levar vocês para um lugar onde vocês vão ter a provisão necessária, onde vocês vão viver bem. Para a gente entender um pouquinho, esse caminho, andando a pé, em uma linha reta, poderia durar cerca de 15 dias. Uns dizem 11 dias, outros 15 dias. Lembrando que eles estavam com mulheres, crianças, cavalos, os seus pertences no deserto. Então, uma viagem de cerca de 425 quilômetros em linha reta. Outros dizem cerca de 1.000 quilômetros. Há suas divergências, mas como eu disse, é uma época diferente, um tempo diferente, circunstâncias diferentes, e que o tempo é um pouco incerto. Eles tinham que descansar, tinham que tantas outras coisas ali. Então é uma suposição, dados aí de alguns pesquisadores.
Então, nós vamos encontrar algumas questões aí que nós precisamos entender sobre como desfrutar dessas coisas maiores na nossa vida. E essas coisas maiores estão vinculadas à salvação, porque é exatamente isso que o povo está indo, para uma terra prometida, porque Deus os tirou de um momento de escravidão, de uma história de escravidão, para um lugar novo. E agora eles se encontravam então no deserto. Eles tinham que atravessar para chegar na terra prometida, no lugar onde Deus prometeu que iria suprir, restaurar, fortalecer, prover e tantas outras coisas que foram prometidas a eles. Então, esse povo, de tanto reclamar, de tanto fazer as coisas que não eram de acordo com a vontade de Deus, nós vamos encontrar o seguinte. Números 14:34 vai dizer: segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos conhecereis o meu afastamento. Deus, de certa forma, se distanciou sobre tudo aquilo que iria realizar, porque uma nova geração iria chegar à terra prometida, mas aqueles murmuradores, desobedientes, aqueles que não seguiam de acordo com a vontade de Deus, não puderam desfrutar dessa bênção, desse benefício que o Senhor iria conceder a eles. Agora, uma ênfase que eu quero dar sobre o que eu disse agora, que Deus se afastou, eles não ficaram abandonados pelo Senhor, tá? Porque talvez você assim, então Deus é cruel. Não, não é isso, queridos. Vamos entender bem a situação, tá? Então, Deuteronômio capítulo 2, o verso 7 diz o seguinte: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Deus esteve presente. Deus proveu. Deus sustentou. E Deus guardou. Então, o que houve aí é que Deus não permitiu que aqueles murmuradores entrassem na terra prometida, mas Deus cuidou deles, dos inimigos, não permitiu que nada lhes viesse faltar ou que algo venha acontecer. Agora, o que isso tem a ver comigo e com você? Muitos de nós, crentes e não crentes, você que não serve a Jesus, estão andando em círculo na sua vida. Já parou para pensar sobre isso? Que muitas vezes você está fazendo as mesmas coisas, patinando e não sai do lugar e as coisas parecem que são as mesmas coisas. Você já viu esse filme acontecer? Muitos de nós às vezes estão assim. Os crentes na vida de oração, no conhecimento da palavra do Senhor, porque você quer conhecer o teu Deus, o que Ele pode fazer em você e através de você, você tem que ler a Bíblia, meu querido. Você tem que abrir, tá? Porque não é só colocar lá no Salmo 91 aberto e achar que já tudo está resolvido. Não, você tem que ler. Não andar segundo o conselho dos ímpios, meditar na palavra do Senhor noite e dia, e assim por diante, vai seguindo. Você tem que conhecer o Deus a quem você serve. No seu crescimento espiritual, continua um menino na fé, não conhece nada de Deus, não sabe quem Deus é, o que Ele pode fazer, como Ele pode fazer e através de quem Ele pode fazer. Então é necessário que você conheça a palavra do Senhor. No discipulado, no ministério, às vezes você tem dom, mas não serve a Deus no ministério, na igreja. Na família, vive complicado, vive se complicando e vive complicando. Está na hora de mudar as suas atitudes, parar de andar em círculo fazendo a tua vontade, as coisas do seu jeito. Na vida profissional, você muitas vezes pede um emprego para Deus, Ele abre as portas, mas você não queria trabalho, você queria um emprego. E aí você começa a reclamar, fazer as coisas de qualquer jeito. Anda em círculo. Os não crentes, aquele que não conhece Jesus, não é diferente, faz as mesmas coisas, do mesmo jeito, as mesmas reclamações, os mesmos problemas, as mesmas situações. Para muitos o calendário muda, nós vamos aí já chegando ao final do ano daqui a pouco, esse ano bem conturbado por sinal. O calendário vai mudar, o ano vai mudar, os meses têm mudado, os dias têm passado, as horas têm passado, mas as nossas atitudes acabam sendo as mesmas, está andando em círculo. Não tem sonhos, não tem projetos, não tem alvos, não tem objetivos, não tem visão de futuro. Deus quer tratar isso na sua vida, Deus quer tratar isso na sua história, Deus quer tratar isso na tua família, Deus quer tratar isso dentro de você, para que através de você possa experimentar coisas maiores e compartilhar dessas coisas maiores que Jesus pode fazer na sua vida. Agora, como é que nós
devemos proceder, como é que nós devemos fazer para mudar essa realidade que nós estamos vivendo, ou aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos falando. O que o Senhor nos ensina é para não cairmos nesses erros, porque o Senhor ensina, o Senhor mostra, o Senhor afirma para que não venhamos cair nesses erros sempre. O povo hebreu cometeu todos esses erros ao sair do Egito. E é disso que o Senhor quer te livrar, desses erros. E é isso que nós vamos meditar nessa noite, nesse culto da vitória. Eu quero compartilhar 3 princípios com você, para que a gente possa aplicar na nossa vida, para experimentar coisas maiores, e viver, e compartilhar, e desfrutar, para que Ele possa mudar a nossa história, quem nós somos, como nós estamos, porque Ele faz primeiro em mim, depois Ele faz através de mim. Primeira coisa que eu quero falar, queridos, verso 1 do capítulo 2 de Deuteronômio diz o seguinte: depois de muitos dias rodeamos o Monte Seir, ou seja, montanhas. O que eles viam era montanha o tempo todo, montanha o tempo todo, montanha, 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 montanha. Era isso. E deserto, areia. Só isso. O que isso tem a ver com a nossa vida? Pare, querido e querida. Pare, presta atenção. Pare de ficar rodeando os problemas. Somente aquilo que é ruim, a ferida, o passado. Pare de ficar olhando para as montanhas. Elas representam obstáculos, elas representam problemas, dificuldades no caminho do povo de Deus, no meu caminho, no seu caminho, na sua história. O Senhor não nos quer rodeando montanhas, pelo contrário. Nós vamos olhar para o Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 11, Jesus vai falar que a nossa fé pode remover montanhas. Não está dizendo que a gente vai orar, a montanha sai desse lugar, não é isso. Então, por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Então vamos lá. Ele está falando que pela fé nós podemos remover essas montanhas, esses problemas, essas dificuldades, os nossos pensamentos a começar. A vida cristã, como foi estabelecida por Jesus, tem alvos claros, bem definidos. A vontade do Senhor é que sejamos uma grande bênção na vida dos outros. Depois, é claro que isso tem que acontecer na nossa vida. E é interessante que quando Deus faz uma promessa a Abraão, Ele fala: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. E no final disso tudo, Ele vai dizer para Abraão o seguinte, Abrão, no caso ainda: se tu uma bênção. E Deus não está dizendo isso, ó, se todo mundo for bom com você, se o emprego que você estiver, se a igreja que você congrega, e se não sei o que, se não sei o que lá, se tudo isso for bom, aí sim, sabe o que você faz? Seja tu uma bênção. Pelo contrário. Quando Deus diz isso para ele, não informa dos perigos do caminho, não foi informado isso. Só diz que sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Claro que ele sabia que o Senhor estaria com ele. Mas nesse processo todo, Deus está falando o quê? Independente do que acontecer no caminho, independente de quem te afrontar, de quem pisar na bola com você, dos perigos que podem surgir, você, Abraão, seja uma bênção. Você, meu querido, minha querida que está me ouvindo, independente da circunstância que esteja passando, seja tu uma bênção para a honra e glória do nome de Jesus. Isso é parar de ficar rodeando os problemas, porque você crê que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo lá fora. Seja uma bênção na vida dos outros. Seja resposta de oração na vida de alguém, como disse o pastor Ivani numa mensagem. O deserto, queridos, você precisa entender que não é lugar de descanso. Deserto não é lugar para morar. Deserto não é lugar para se viver. Deserto não é lugar para construir nada. Você nunca ouviu alguém falando assim: meu sonho é construir uma casa lá no deserto. Já ouviu alguém falar isso? Não. Já ouviu falar na praia, uma chácara, qualquer outro lugar. Mas falar que eu quero construir um lugar lá, uma casa, uma mansão lá no deserto. Não. Deserto é lugar para ser atravessado rapidamente, e o tempo depende das nossas decisões e não das nossas frustrações. As decisões que eu e você tomamos hoje vão nos levar a lugares mais altos, para coisas maiores, ou vamos sofrer com as circunstâncias devido às decisões que nós tomamos hoje e agora. Meu querido, minha querida, se você está atravessando um deserto na sua vida, saiba que a vontade de Deus é que você saia desse deserto o mais rápido possível. Não há promessa nenhuma para se cumprir no deserto, mas é através do deserto que essas promessas se cumprem.
Não há bênção para ser recebida no deserto, mas é lá que Ele vai tratar o teu coração, a tua vida. E esse deserto é representado pelas circunstâncias que nós enfrentamos. As bênçãos nos esperam em Canaã. As promessas de Deus se cumprem em Canaã. As promessas de Deus se cumprem quando você entende que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para acontecer em você e através de você. Então atravesse esse deserto. Pare de ficar murmurando e reclamando, desobedecendo, fazendo as coisas do seu jeito. Filipenses capítulo 3, o verso 13 e 14, eu gosto muito desse texto, que diz o seguinte: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Pare de ficar rodeando os problemas. Está na hora de olhar para aquilo que está adiante, para o alvo. Aqui o apóstolo, em resumo, ele está dizendo o seguinte: não cheguei, não conquistei, não fui o melhor de mim, ainda, em tudo aquilo que eu pretendia. E assim somos nós. Nós devemos entender que não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Ou seja, eu não fui o melhor pai, não sou o melhor filho, não sou o melhor pastor, não sou o melhor líder, mas eu não me dei por vencido ainda não. Eu prossigo para o alvo, eu estou tentando, eu estou seguindo em frente. Então está na hora de você fazer o mesmo. Ele está dizendo ainda: eu tomo uma decisão. Eu não invisto tempo no passado, eu invisto no futuro. Aonde é que você está investindo seu tempo? Os seus pensamentos? Ele está dizendo: não, aquilo que foi já foi. Não tem o que eu fazer. Agora é mudar o futuro no presente. É hoje, é agora. É nesse culto da vitória. É nessa palavra que você está ouvindo. Ele está dizendo: tome uma decisão, não invista o seu tempo no passado, e sim no futuro. Coisas novas, coisas maiores. Ele está dizendo: sigo adiante, não paro, tenho um alvo para conquistar e preciso estar em movimento para tal realização. Que ficar parado, querido, não muda nada. Ficar olhando a ferida não muda nada. Existe um prêmio, queridos, e nós precisamos obtê-lo. Então siga em frente, mude a tua história. Uma segunda lição que eu vejo está atrelada à primeira, que a primeira é: pare de ficar rodeando os problemas. A segunda não é muito diferente, é: pare de ficar andando em círculo. Você fica rodeando os problemas, mas fica agora também andando em círculo, porque o verso 3 está dizendo: tendes rodeado bastante essa montanha. 40 anos rodeando a montanha e não sai do lugar. Fazer as mesmas coisas, andar em círculo, é isso, querido. A vida parece que gira, mas não sai do lugar. Ano se passa e as coisas são as mesmas. Não há maturidade espiritual, como já relacionei antes, não há crescimento em nenhuma área da sua vida, não há progresso em suas realizações, os problemas são sempre os mesmos, seja na casa, seja no trabalho, seja nos estudos, as desculpas são sempre as mesmas, ou seja, você transfere a culpa: não sou eu. Aí você faz como Adão: é a mulher que tu me deste, é o filho que o Senhor me deu, é a esposa que o Senhor me deu, é a igreja, é o governo. Seja lá o que for, você transfere a culpa e as coisas não vão mudar nunca. O problema é o governo, é o meu esposo, é os seus filhos. Queridos, já passou tempo suficiente de você entender que decisões têm que acontecer em nós, depois através de nós. Pare de transferir culpas nos outros. Seja a mudança que você espera das pessoas. Faça diferente, seja diferente. Nós estamos vivendo aí num mundo de caos, e não é só por causa da pandemia. Já vivíamos um caos moral, um caos aí em relação a que as pessoas falam, dizem, a corrupção e tantas outras coisas, a idolatria das coisas, não somente de idolatria que conhecemos como ídolos mesmo, de físico, feito por mãos. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas a tecnologia, o seu celular é seu ídolo hoje, a televisão, o Netflix, seja o que for, você está abrindo mão de Deus para viver na dependência dessas coisas. É dinheiro, é as pessoas, você se idolatra determinadas pessoas e depois no decorrer você se frustra. Então pare de transferir a culpa, está na hora de você parar de andar em círculo e fazer as mesmas coisas. Faça diferente, seja diferente, mude quem você é, onde você está, com quem você está. Assim José no Egito fez.
Ele permaneceu fiel a Deus. Ele não foi influenciado pelo Egito, pelo contrário, ele influenciou o Egito. E está na hora de cada um de nós, e eu me incluo nisso sempre. Eu não sou diferente de você, eu sinto dor, cansaço, fome, sede, eu envelheço. Então, nós devemos fazer o quê? Influenciar e não ser influenciados. José no Egito fez isso. O Senhor havia prometido para esse povo aqui uma terra que manava leite e mel. E o texto vai dizer lá em Deuteronômio 6, o verso 10 e 11 o seguinte: grandes e boas cidades, casas cheias de todas as coisas boas, poços abertos, plantações e muitas riquezas. Deus prometeu isso a eles e estava levando a eles a esse caminho. Mas a desobediência fez com que eles ficassem andando ao redor daquela montanha. O povo de Israel foi até a divisa da terra prometida e recuou, retrocedeu, voltou para o deserto. Queridos, nós não devemos fazer assim. Você ora por determinada coisa, mas não espera acontecer. E aí você retrocede, você desanima, você volta atrás, você naufraga na fé. Normalmente quem anda em círculo é porque se perdeu no caminho, perdeu o rumo, perdeu a direção, perdeu a fé, perdeu a visão, perdeu o norte, perdeu o foco. Você que anda de carro e tem GPS sabe como é isso, o GPS fica recalculando rota, às vezes fica sem sinal quando o dia está nublado e assim por diante. E aí você fica andando em círculo até poder se achar. Queridos, se encontre em Deus. Tem uma frase que eu cito bastante que diz o seguinte, que quem não se encontra em Deus se perde dentro de si. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso consolador, Ele é a paz que nós esperamos, Ele é tudo, Ele é o nosso provedor. Aí quando a gente não se encontra nele, a gente quer se encontrar nas pessoas, a gente quer se encontrar na tecnologia, a gente quer se encontrar na condição financeira e tudo isso passa. Tudo isso nos engana, tudo isso nos decepciona e aí nós naufragamos. Está na hora de você se encontrar em Deus, para não se perder dentro de si e muito menos nos outros. Você precisa entender lá o que diz em João 14,6, que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele deu a sua vida por mim e por você. Está na hora de você se encontrar em Deus. Ele nos dá a direção certa, Ele é a resposta certa. Então se entregue a Ele. Abandone o caminho que você está seguindo. Seja a direção que você está caminhando, a decisão que você está tomando, e se encontre em Jesus. Ele muda a tua história. Então pare de andar em círculo, pare de fazer as mesmas coisas e pare de transferir a culpa. O que te faz andar em círculo? Já parou para pensar nisso? Eu vou citar aqui algumas que talvez você, pela inocência ou pela desobediência mesmo, você está aí andando em círculo. Desobediência, como eu falei agora. Desobediência, você é desobediente, você não quer fazer o que a vontade de Deus diz para você fazer, e nem deixar de fazer aquilo que Ele está falando para deixar de fazer, e aí a sua desobediência causa consequência. A incredulidade, a sua falta de fé, eu não acredito que isso vai dar certo não, esse negócio de mudar o meu jeito de falar não muda, de amar mais julgamentos, isso não existe, não é assim que funciona. As críticas, você é crítico demais, ou você até dá ouvidos demais para as críticas. Os vícios, você é viciado em alguma coisa que precisa aí ser liberto, querido. Você precisa se avaliar, você precisa mudar, porque o vício te torna dependente das coisas, das circunstâncias, daquilo que pode te dar, bebida, tá? Fica com essa historinha de que a Bíblia não condena, fica nessa historinha para você ver, tá? Não é isso que a Bíblia diz, não. Fuja. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, tá? Não vem com essa desculpinha não. Então toma um juízo aí e cria vergonha na cara. A cobiça, você cobiça, tudo você quer, mas você não compartilha nada. É egoísta. A idolatria, você idolatra o seu celular, a tecnologia, o dinheiro, as pessoas. Idolatra até você mesmo. A imoralidade, e com tudo isso você acaba murmurando e colocando o Senhor na prova. É tudo isso que aconteceu com o povo. Se desviaram do caminho e ficaram andando 40 anos em círculo. E não entraram na terra prometida, a não ser a nova geração. Cuidado. Outro pode entrar e tomar posse daquilo que deveria ser seu. Foram esses os pecados que fizeram Israel pecar 40 anos no deserto, andando em círculo. E quem anda em círculo contempla o milagre dos outros. Olhe lá. Tá? Porque
Muitos acabaram morrendo no deserto. Josué e Caleb entraram, a nova geração. Está na hora de você começar a seguir em frente e você desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. Quem prossegue para o alvo entra na terra prometida, alcança as bênçãos, recebe o cumprimento da promessa de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua história. E a última coisa que eu quero falar com você, que é o resumo de tudo. Nós vimos aí que para experimentar coisas maiores, nós precisamos parar de ficar rodeando os problemas. Eu falo de novo, pare de ficar rodeando o problema. Pare de ficar andando em círculo, fazendo as mesmas coisas, porque o ano vai passar de novo, mas as suas atitudes também devem passar. E a terceira e última coisa que eu quero falar, tome a direção certa, querido. O Senhor vai dizer lá em Deuteronômio 28, 14 o seguinte: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje eu lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Deus já nos deu, querido, a sua palavra, daquilo que devemos fazer e o que não devemos fazer. Deu-nos uma visão, uma missão, uma direção certa, o caminho a seguir. Então, pela fé, obedeça ao Senhor e faça as coisas que Ele disse que você deve fazer. Ouça, obedeça à voz do Espírito Santo, Ele nos guia sempre para o centro da vontade do Senhor. Tenha coragem de fazer algo novo, agir diferente, falar diferente, viver diferente. Coisas novas, maiores lhe acompanharão. É promessa do Senhor. Agora o tempo que isso vai levar é uma outra circunstância. Para isso você precisa perseverar, seguir adiante. Faça algo que você nunca fez antes. Perdoe, por exemplo. Libere perdão. Ame, não julgue. Entre na terra prometida para viver uma nova história, experimentar coisas novas. Eu quero finalizar e orar com você dizendo o seguinte: não importa como começou a sua história, o que importa é como ela termina. Eu digo isso em relação ao ministério, eu digo isso em relação à família instituída, a tudo aquilo que a gente empenha a fazer. Não importa como começa, importa como termina. Saul começou como rei, diante da presença do Senhor, mas no decorrer ele se desviou. O orgulho tomou conta do teu coração e ele termina então perdendo o trono. E toda a sua família. E o novo rei é colocado no seu lugar. Deixe Deus completar aquilo que Ele começou na sua vida. Pare de rodear os problemas. Pare de ficar andando em círculo. Pare de transferir a culpa. Tome a direção certa. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que tem o poder de mudar a nossa história. Seja o melhor pai, o melhor filho, o melhor marido, o melhor esposo, o melhor crente, o melhor profissional onde você estiver inserido. É hora de sair do deserto, querido, seguindo a orientação de Deus e não a sua própria vontade. E eu quero orar com você nesse momento. Pai, que a tua vontade seja estabelecida na vida dos teus filhos. Obrigado pela tua palavra. Coisas maiores o Senhor tem a realizar na nossa vida e através da nossa vida. Que não sejamos desobedientes, murmuradores, pessoas que transferem a culpa, mas pelo contrário, que amam, que não julgam, que estendem a mão e não apontam o dedo, que procuram fazer as coisas do teu jeito e não do nosso jeito, para que a vontade do Senhor seja estabelecida em nós e através de nós. Traz cura, libertação, restauração e que nós possamos sair do deserto, diante dessa pandemia, diante das adversidades que tem afligido cada coração que está ouvindo essa palavra. Que nós possamos chegar na terra prometida ou no lugar prometido, conforme o Senhor quer realizar na nossa vida e através dela. Que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua história e até o próximo culto da vitória. Deus te abençoe e te guarde em o nome de Jesus. Até mais.